Amigo do meu violino, seja bem-vindo ao primeiro podcast de muitos. Essa não será a minha única fala, porque hoje aqui dentro da sala nós temos mais 3 amigos super importantes. O primeiro deles é Thiago Rosa, não é? Um violinista que gosta muito aí de improviso, violino popular, e veio da formação erudita. Toca mais de 50 anos, para não esconder a idade dele, não é, Thiago? Dê oi pra galera aí, Thiago. Pelo menos 50 anos, né? Pelo menos 50 anos, Tudo bem, pessoal? Você que está ouvindo, seja bem-vindo a esse podcast. Nossa ideia é enriquecer aí a experiência de vocês com o violino e eu vou fazer o possível para compartilhar minha experiência com vocês como músico, como professor. É isso aí. E aí, pro final, a gente vai deixar o Topson. O senhor Topson da galáxia, o senhor Ângelo Mendes, 100 anos de luthier, 100 anos de violinista, 100 anos de professor. Olha, Thiago, a gente não é ninguém, né? Então, eu vou deixar para ele se apresentar no final, mas pode dizer aí, Ângelo, ele tá aqui. Não, sabe o que eu quero saber? Porque o doutor Ivo, ele falou assim, nós temos 3 amigos aqui, eu quero saber quem é que é o terceiro aqui. 3 amigos. O terceiro é todos os amigos do blog Meu Violino que acompanham o projeto desde o início. E eu vou me apresentar, é ouvinte, né? Essa é o terceiro, né? É o 12º, 12º jogador, como diz o futebol. Galera, meu nome é Ivo Adams, o pessoal tá tudo rindo aqui na sala, né? Sou o fundador do projeto blog Meu Violino, que nos especializamos em fazer reviews, né, de todos os acessórios de violino que a gente pode encontrar no mercado e a gente está testando até hoje. A gente está começando com esse incentivo do podcast justamente para a gente começar a conversar sobre, porque às vezes a gente não tem tempo de ver um vídeo, às vezes a gente não tem tempo de escutar alguma coisa, mas às vezes a gente está correndo, às vezes a gente quer escutar um áudio na hora do trabalho e por que não dentro do nosso segmento violino que nós amamos tanto. Então, Ângelo, deixei você para o final porque você é o Topson da sala, né? É o senhor Topson da sala. Não, rapaz. Concorda não, Thiago? Concorda não, Thiago? Concordo, claro. O cara com credenciais, né? Sim, rapaz, sim. E aí, Ângelo, dê boa noite pra galera. A gente tá gravando hoje de noite, não quer dizer que a gente não vai gravar em outros horários, mas a gente tá gravando de noite, né, para que você possa escutar em todos os horários. Dê boa noite pra galera aí, Ângelo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam bem-vindos todos aí a esse podcast. E espero que possamos retribuir aí com bastante informação na parte da luthieria aí também, né? Somando aí com o nosso professor Thiago Rosa, o nosso crítico aí, o Ivo Adams. Eu sou só o café com leite da sala, viu, gente? Sou só o café com leite. E tamo aí para agregar conhecimento dessa parte técnica aí do instrumento. Eu agradeço aí a participação e essa parceria aí nesse novo projeto de podcast. E esse projeto ele está muito ligado, tá neste momento assim, para ser uma descontração. E por que ter 3 pessoas diferentes dentro da sala? Imagina só, né? Tem 2 matutos na sala, né, do interior, eu e Ângelo, né? E o único cara da capital, né? Thiago, que é o paulista. Quase aí. Caindo da capital já, mano do gueto completamente. Mas se apresentando na brincadeira, eu sou pernambucano. Imagina como é que vai ser esse podcast. Eu sou pernambucano de nascimento, mas morei em muitos lugares de norte a sul do país, por causa do trabalho do meu pai. Ângelo é paranaense, não é isso, Ângelo? Isso, criado na Gema, Pé Vermelho, e temos Thiago, né, que é paulista. Imagina o que vai dar isso. Mas por que essa iniciativa? Justamente para que a gente possa ter 3 visões de áreas que a gente tem experiência. Eu entrando nas experiências de review mais tecnicamente, né? Thiago entrando principalmente com a sua experiência no violino popular, entrando com a sua experiência na sua formação erudita, entrando com a sua experiência em eventos, entrando na sua experiência como professor ao longo desse tempo, né? E Ângelo, que
agrega tudo isso, né, Thiago? Ele pega tudo isso da gente e ainda é luthier, né? O cara ainda faz violino acústico, violino elétrico, captador, o cara faz tudo. Então a gente está juntando isso nessa sala para que você possa ter um material bem bacana para escutar durante sua corrida, durante seu trabalho, durante um café da manhã, durante uma conversa com os amigos, né, para a gente poder interagir. E se você quiser interagir com este podcast, vai anotando aí. Tá? No twitter.com/blogmeuviolino. Pode mandar sua sugestão, pode ir falando lá com a gente e seguir nas redes sociais também. Tá? Lá você vai poder encontrar nas redes sociais, dentro tanto do Instagram, do Facebook e do YouTube. Pretendemos, né, colocar nossas gravações também no YouTube em breve, não é, Thiago? Em comemoração dos pais, tanto o Thiago quanto o Ângelo, estou cortando eles aqui um pouco, a gente começa esse podcast, né, para lançar nesse mês dos pais e a gente tem essa novidade para você. E aí, para a gente começar a discussão e largar a bomba na sala, mas antes de largar essa bomba na sala, diga, Ângelo. Só já deixando uma observação que lá no Twitter, há assuntos que não dá para mostrar em áudio, a gente vai estar colocando lá também, né? Fotos e vídeos demonstrando algum assunto, né? Para ter um comparativo aí no visual, né? Justamente. E aí, para a gente aproveitar antes de começar, a pergunta que eu vou lançar a bomba aqui na sala hoje é uma pergunta que vai gerar um pouco de polêmica, mas a gente precisa conversar sobre isso. Tem diferença na evolução de um aluno estudar com violino ajustado? Não falo de violino intermediários ou violinos feito 100% de oficina. Estou falando de violinos de iniciantes, apesar de que também atrapalha os outros violinos. Mas a bomba que eu quero lançar na sala atrapalha ou não? Tem diferença ou não? Porque a gente escuta no Brasil aí muitos professores dizendo assim: o importante é estudar, galera. Pega o violino de qualquer jeito e estuda. E aí? Faz diferença ou não? Ou eu estou viajando na maionese? Ou isso aí é uma discussão interessante ou não? E antes que vocês comecem nessa bomba na sala, eu vou dar 1 minuto e meio para cada um dizer de onde veio, qual a sua formação, apesar do que a gente já falou, tá? E aí eu vou passar a palavra aqui para a gente começar com o Thiago. E aí, Thiago, influencia ou não? Mas se apresenta melhor para a galera, né? Que eu não sou a pessoa indicada para te apresentar. Tá certo. Vamos lá, então. Eu sou músico desde os 8 anos de idade. É por isso que já faz mais de 50 aqueles, né? Mais de 50... Não, brincadeira. Eu tenho formação erudita, né? Comecei com meu avô e tenho o mesmo violino até hoje. Essa é uma curiosidade, cara. Eu nunca troquei de violino. Isso é uma curiosidade interessante. Eu sempre gosto de falar porque foi um baita de um presente que eu ganhei do meu avô, um violino de família. E tive o privilégio de começar a estudar com um bom violino desde o primeiro momento, o primeiro contato. E aí eu estudei até os meus 20 anos, então os primeiros 12 anos eu estudei voltado para o erudito, essa questão mais técnica, e até mesmo minha pretensão era entrar em alguma orquestra, já, apesar de que nessa idade eu já fazia parte de orquestra jovem, de orquestra experimental em São Paulo e tal. Mas eu comecei a pegar um gosto pela música popular e aí as coisas mudaram um pouquinho e daí pra frente, dos 20 anos até agora, eu me dediquei a essa parte da música popular. Tem muita gente que acha que a música popular é uma desculpa para você não estudar, né? Então, o pessoal fala, não, o cara foi pro popular porque ele não deu certo no erudito. E na verdade não é bem isso, não. Eu realmente vejo o popular com a mesma... Eu estudo o popular com o mesmo afinco que eu estudaria o erudito. Afinação, fraseado, criatividade principalmente, né? Então eu tô focado nessa área hoje. Né, e essa contribuição que eu gostaria de dar, inclusive nesses anos todos dando aula, né, para alunos nessa área, mais especificamente para a área do violino popular. Mas antes da bomba continuar aí, se tem influência ou não, se apresenta aí para a galera. Ângelo, você tem 1 minuto. Eu tenho que te dar 1 minuto para você fazer em 5, né, porque é muita coisa para contar. Uma história longa. Agora vocês sentam aí que eu vou contar minha história. Então, eu tive o privilégio aí de nascer numa família de músicos e em 87 meu pai começou a construção de violinos, né? Vamos dizer, de um projeto de violino, né? Que quando começa já viu, né?
E aí eu sempre tive envolvido na luthieria, né, desde criança, né? E com 8 anos eu ganhei o violino dele. Na verdade, eu queria um sax ou uma flauta, mas ganhei um violino. E Deve ser bem naquela época. Deve ser bem naquela época do Kennedy, né? Kennedy, que tava em alta, todo mundo queria tocar sax, né? Todo mundo queria um sax naquela época, né? E aí o que acontece? Eu morava numa cidade pequena, não tinha professor, e o que eu tinha era um toca-fita. Ganhei uma fita de um amigo do meu pai, de violino, e chegava da escola, né, não tinha muito o que fazer, não tinha televisão, não tinha celular, não tinha videogame. Pegava o violino, colocava a fita lá para ouvir e ficava catando milho lá, procurando as notas no violino, onde ficava as notas, e ia tocando a melodia. E é o famoso Suzuki, né? Eu toquei o volume 1 inteirinho só de ouvido. Não sabia nem fazer a escala no violino, não sabia onde ficava a nota, o som, né? Sabia ler a partitura, mas não sabia onde ficavam as notas ali no violino. Mas em seguida nós mudamos para Londrina e meu pai colocou fazer aula particular com a professora. E com 12 anos para 13 anos eu fiz meu primeiro violino acústico. Antes disso eu tive que passar por uma provinha aí. Eu tinha pedido meu pai deixar eu fazer um violino e falou assim: olha, então faz um pequeno aí, bem pequenininho, do seu jeito, da maneira que você achar correto, e eu vou avaliar depois. Então eu fiz esse primeiro violino, deve dar o tamanho de uma palma de uma mão, e em seguida eu comecei a fazer o 4/4. Demorou um ano para fazer esse 4/4, fiz esse e... Você tá vendo que já é o pessoal dizendo assim, ó, tá na hora, já acabou o histórico. Aí, depois desse eu fiz mais 4. Parei por aí, fui estudar o violino, fui dar aula, mas sempre envolvido na luthieria, fazendo um ajuste de cavalete, lixando, tirando um verniz, trocando uma crina de um arco, sempre envolvido, sempre tive envolvido, por mais que às vezes teve tempos que eu saí um pouco do segmento, mas sempre envolvido na luthieria, né? Então é isso, resumidamente essa foi a minha história. Em 95 eu fiz meu primeiro violino elétrico. Aí vem a pergunta, assim, rápido, em um minuto, como é que surgiu a curiosidade de dizer assim, cara, eu vou fazer um violino elétrico? Porque às vezes surge a vontade, né? Porque é totalmente fora da sua formação de fazer acústico, né? E você sentia vontade de fazer um elétrico, né? Que na verdade foi numa época que estava aí a família Lima e a música eletrônica, um negócio assim, bem no início. E aí eu falei assim, já que eu faço um violino acústico, por que eu não faço um elétrico para mim, né? Que na época, para você ter acesso a um violino elétrico, era só importando, né? Era o Zeta e a Fender, que eram os mais conhecidos, e a Yamaha, né? E era uma fortuna, né? Não só importando, né? Tinha que ter um bom caixa, né? 2 em casa. Uma fortuna. Uma fortuna, né? Até hoje, né? E aí foi quando eu fiz esse primeiro violino. Até então, sem intenção de mercado, nada. Tanto é que eu saí do segmento, me casei, fui embora, fui mexer com programação. Tinha uma escola de música, mas eu não queria ir para a luthieria, porque eu falava assim, eu vou ser luthier, vou ser concorrente do meu pai, não é justo, né? Então eu faço uma parceria com ele, eu faço a parte de ajuste, e beleza, tá valendo. Aí meu pai falou assim, não, se você não faz, outro vai fazer, não tem nada a ver, faz violino. Eu falei assim, não vou fazer não. Você faz violino, eu mexo com a parte final dele. Aí no fim passou um tempo, aí ele falou assim, viu, você não quer fazer violino elétrico? Tem um pessoal me pedindo elétrico, só que o trabalho aqui com acústico não deixa eu trabalhar com elétrico, né? Eu achei interessante, falei assim, tá bom. E aí foi quando eu voltei, né, para a luthieria aí definitivamente e comecei no elétrico. E em seguida vieram os captadores, né, de contato.
para instrumento acústico. Então foi isso. Então, assim, foi 1 minuto assim que deu os 5, né? Eu acho que eu falei certo, hein, Thiago? A gente conhece a peça, né? E é muita história para contar. Mas é interessante ouvir o tanto que as... Se diga. Não, eu ia dizer que é interessante ver o tanto que a história de família é importante, né? Porque a luthieria é uma profissão que vem de família, né? É muito legal isso. Sim. Então, sim. Aí tem muita experiência. E não só isso, né? Se a gente for fazer aqui um especial, acho que deve dar pelo menos uns 50 capítulos só da história de luthieria do Angelo Mendes. Mas, a galera quer saber. E aí? Faz diferença ou não iniciar os estudos mesmo que seja um violino de fábrica, bem ajustado? E aí, Thiago? Faz diferença ou não? Ou isso é conversa para boi dormir? Ou o que importa é estudar? Eu já ouvi muito esse negócio de que o que importa é estudar. E realmente, quem estuda às vezes tira leite de pedra, né? Tudo bem, a gente vê várias histórias de superação, gente que estuda até sem braços se precisar. mas daí até dizer que não atrapalha é forçar a barra. Porque, assim, na minha experiência como professor, o que a gente tem visto da maioria dos alunos é que muita gente se desestimula por ter um equipamento inferior. Então, por exemplo, quando a pessoa pega um violino e tem um instrumento desajustado, muitas vezes ela não consegue tirar um som limpo do instrumento e a culpa não é dela. Tudo bem, naturalmente o professor, eu pego o mesmo violino e tiro o som um pouco melhor, porque eu tenho mais técnica e muito mais tempo de experiência, mas isso não quer dizer que o aluno tem que chegar, tem que ter aquele nível, tem que fazer igual e tal. O aluno não consegue. Então, nos primeiros momentos, isso é até desestimulante, porque tem que colocar mais pressão se a corda estiver muito alta, o violino fica arranhando, se as cordas estiverem próximas, o aluno não consegue tocar uma corda só de cada vez, e tem vários problemas que são decorrentes do mau ajuste do instrumento, né? Então, eu acho que a minha opinião é que prejudica sim. Isso acontece mais com os violinos industrializados, né? Porque você vai pegar um violino de um luthier, ele já vem bem ajustadinho, né? Olha o luthier se defendendo aí, olha que tem uns luthiers que vendem uns aí que não, tá arrumado, e não tá arrumado. Tem muito, picareta tem em toda a profissão, né? Mas assim, no geral o que o Ângelo falou faz sentido. Sim, mas diga aí, Ângelo, e aí, faz diferença ou não? É conversa para eu dormir? É isso aí que o Thiago falou. Faz muita diferença. E desestimula, né? O aluno não consegue tocar, o instrumento não responde da maneira correta. Né? E imagina, uma pessoa iniciando, aí você pega uma ferramenta que não funciona, aí desanima, né? Agora, se tem uma ferramenta que funciona, que a questão é o desenvolvimento só do aluno e não do instrumento em si, aí fica mais fácil de você executar, né? Tendo um cavalete na altura boa, confortável para digitação, o som do instrumento também, tudo isso aí, né? Tudo isso aí a gente tem que levar em conta e ajuda muito, né? Sim, mas aí vem, dentro desse sistema de ajustar ou não, a gente tem aqui 2 pontos. O primeiro ponto interessante dessa discussão faz diferença, certo? E só que as 2 coisas que vocês mais falaram foi em a pessoa desanimar ao estudar. Porque, às vezes, mais do que ela tente tirar leite de pedra, mesmo que ela tenha superação, que a gente escuta, eu treinava basicamente com 2 cordas e um coco. Mas tem gente que diz isso, né? E eu consegui tirar som e eu consegui me superar. Mas aí vem a questão. Eu sei que existem, a gente está no país, por exemplo, eu vejo muitos inscritos do canal que a grande maioria não tem condições financeiras de verdade. E a gente está num segmento onde tudo que é bom para o instrumento, para o violino, não é barato. Não é barato, principalmente no Brasil, até porque essas coisas não são feitas aqui, vem de fora, grande parte.
não é? Que até lá para fora não é barato. Mas imagina, você hoje pega uma corda que ela seja para iniciante de núcleo sintético, você não vai pagar menos do que R$140 nas marcas conhecidas, e são cordas iniciantes. E às vezes a pessoa não tem condição de pagar R$140 num jogo de cordas. Né? E aí a corda influencia... Tem muita gente que esse valor é tão alto que a pessoa acha até que, não, estou comprando uma corda profissional. Porque né, para a maioria das pessoas é bem caro, né? Exatamente. Então o cara vai lá, acha que por falta de informação precisa trocar o cavalete cada vez que vai trocar a corda. Por falta de informação, às vezes o cara acha que tem que trocar o jogo de craveiro. Por falta de informação, o cara acha que tem que trocar o estandarte, porque o dele tem que vir com o estandarte diagonal, porque é mais bonitinho, ou ele é mais curto. E mal sabe ele que tudo isso tem uma função, tem um equilíbrio junto do instrumento que pode ajudar ele no seu estudo. Né? Eu costumo dizer que quanto melhor o equipamento para o estudo, o instrumento, os acessórios, o aluno vai precisar se preocupar menos em tirar som, se preocupar menos em fazer dinâmica, se preocupar menos em fazer tantos detalhes que ele vai ganhar tempo no processo de estudo. Esta é a minha percepção, principalmente nos meus estudos. E eu vejo pelos estudos de minha filha também. O primeiro violino dela, quando ela começou, era um violino assim, bem pé rapado chinês. Tão pé rapado que é aqueles bem coloridão rosa, sabe? Bem rosa. Então você imagina o som, você imagina a altura das cordas que vieram, imagina a altura do cavalete que veio, que não vem ajustado. Né? Então, como ela era criança, começou com 6, 7 anos de idade, então para ela tudo era brincadeira. Mas eu via que era difícil ela afundar os dedinhos, que era difícil ela colocar, era difícil às vezes sair uma nota. Como ela cresceu, eu tive a oportunidade de dar de oficina para ela. A evolução dela foi outra. Né? Ela não se preocupar com várias coisas, mais conforto em tocar. Então eu vejo essa diferença. E aí, aproveitando isso, vocês devem ter história de alunos que começaram juntos, basicamente com o mesmo instrumento, e tiveram evoluções diferentes. Algum deve ter ajustado, outro não, porque não teve dinheiro, porque achou que não era necessário, ou achou que era muito caro, porque existem vários fatores. E aí, tem diferença dos dois alunos que vão começar ou não? Quem é que vai responder? Tiago, hoje está todo mundo calado pensando. E aí, Tiago? Eu vou responder essa aqui. Eu tenho uma história boa de duas irmãs. E uma é mais bruta, assim, né? Ela é mais... Não é tão detalhista. Mais bruta, eu falo bruta mesmo, no sentido de não ligar muito para os detalhes, né? E a outra não. A outra queria buscar uma sonoridade melhor e ela estava muito atenta aos detalhes. Umas duas irmãs com personalidades bem diferentes. E elas... compraram um instrumento juntas, né? Foram na mesma loja, compraram. O pai delas comprou para as duas o mesmo instrumento. E naturalmente, cara, isso é incrível, né? Você compra o mesmo instrumento na mesma loja e eles vêm com configurações diferentes. Né? Um vem com uma corda mais alta que a outra, o mesmo modelo de violino, é um negócio de louco, né? E elas compraram um desses violinos de iniciante, não lembro exatamente que marca era. E aí, a mais nova ficou incomodada, ela falou, não estou satisfeita com o meu som, olha, meu som fica arranhado. E o violino dela tinha vários lobos, assim, não era um violino realmente muito legal. E aí ela tinha dificuldade por causa do seguinte, ela colocava o dedo na corda e eu falava para ela, ó, não pode apertar muito a corda, porque senão você deixa a mão muito tensa, e tentando trabalhar com ela essa questão do relaxamento, e ela não conseguia desenvolver. E eu já tinha dado a sugestão para elas mandarem o violino para um luthier ajustar. Mas não acho que precisa, não é. Nossa, vou gastar sei lá quanto com o luthier, como se fosse muito caro, né? E na cabeça delas era. E aí eu falei, ó, um investimento que vale a pena. E ela colocava o dedo na corda e a afinação tava legal. Quando ela terminava de afundar o dedo, que a corda encostava no espelho, a afinação já mudava, a nota ficava alta, ficava desafinada. Então, assim, ela tinha muita dificuldade. E aí ela resolveu juntar o dinheirinho dela lá, da mesada que o pai dela dava, e levou no luthier. E depois o resultado dela foi outro, porque as cordas baixaram, ele regulou pestana, regulou cavalete, e ela parou de esbarrar nas cordas. Então a irmã dela, motivada pelo desenvolvimento dela, acabou indo também levando para o luthier, porque, nossa, o violino da minha irmã é outro. Eu falei, não, é o mesmo violino, só que ajustado, né? Faz diferença. Porque tem, assim,
é raro a loja. Existe uma ou outra aí, loja que os violinos que ela importa, ela pede para um luthier na cidade fazer um ajuste e eles têm lá na loja as duas opções, do cliente comprar o violino montado do jeito que veio da fábrica e levar para um luthier particular dele, ou comprar já um violino ajustado, tem um valor agregado em cima, mas já está ajustado, né? Mas raramente se acha essas lojas, né? Aqui em Londrina mesmo o pessoal já indica, olha, se você quiser fazer um ajuste no violino, vai ter que levar no luthier, tem um luthier aqui e tal, passa meu contato. E aí fica a critério do aluno. Muitas das vezes, igual o Thiago falou, às vezes, não precisa, não tem necessidade. Aí chega lá na aula, o professor, alguns professores vão falar, precisa ser feito sim. É porque a maioria desses violinos, a cravelha, ela não vem inteira dentro do furo ali da caixa de cravelha. Vem para fora, às vezes foi feito o acessório ali com madeira verde ainda, e quando secou ela ficou ovalizada, e você tem que apontar para deixar a redondinha bem cônica. O furo você tem que colocar na mesmo cônico da cravelha. Então esse ajuste é feito para facilitar a afinação, né? A pestana vem muito alta, tem que abaixar a pestana. O cavalete vem alto, às vezes o pé do cavalete não está apoiando 100% na caixa do instrumento, na angulação que está a bombatura ali do tampo. Vem grosso o pé, então vem alto. A alma vem em posicionamento errado, às vezes até longe da área que tem que estar a alma, né? Vem longe. Esse negócio da alma tem a ver, inclusive, com a forma de transporte, né? Porque ele vem batendo nos lugares aí também, vai mudando a alma de lugar, não tem? Tem umas que já vem, que cai, né? Aí a loja liga e pede para colocar. Uma já vem solta. Mas se o próprio vendedor, né, acha que sabe botar e vai lá e coloca, enfim, tenta colocar no lugar. Encaixei. Sim. Encaixei. Não, esses tempos veio um contrabaixo para eu fazer o ajuste. A alma estava uns 4, 5 dedos longe do pé do cavalete para dentro. Deformou o tampo do contrabaixo. Porque o contrabaixo a pressão é grande ali, né? Uhum. Mas deformou. Ali a parte do F ali do contrabaixo afundou. E para você voltar isso aí no lugar, né? E afundou por conta... Se a alma tivesse no lugar correto ali, ela tinha, né, segurado essa pressão. E isso acontece no violino também, no violoncelo. Se você deixa a alma no posicionamento, a pressão da corda ali sobre a caixa vai deformar o tampo. E Angelo, sem contar... esse negócio da alma muda o som também, não muda na prática? Tipo, a posição da alma deixa o violino mais grave, mais agudo, tem isso? Tem. Sem contar que a alma fora do lugar não só compromete a estrutura do instrumento, quanto a qualidade sonora do mesmo, né? O equilíbrio ali, porque a alma, além de ela ter um posicionamento, ela tem um tamanho também, ela tem uma pressão na caixa, com mais pressão ou menos pressão, o tipo a densidade, né, da alma que eu vou usar, isso eu vou calibrar com a hora que o violino ficar pronto, né? Eu vou fazer um ajuste, coloco uma alma, coloco a outra, com mais pressão, com menos pressão, até você calibrar e deixar o violino ali bem homogêneo, né? Das cordas agudas até as graves. Claro que com um violino de fábrica é limitado você fazer um ajuste desse por conta que não está dentro das medidas, né, que deveria ter, né, um tampo, né, do instrumento, o fundo, a estrutura geral. Mas mesmo você fazendo um ajuste nesses violinos industrializados, esses de fábrica, já melhora aí uns 20, 30%, né, quando o aluno pega na loja e traz para fazer esse ajuste. Melhora bastante. Certo, mas aí aproveitando esse gancho, viu, Thiago, também, você, Ângelo, o cara começou agora, certo? E ele está escutando nosso podcast e dizendo assim, poxa, eu tô vendo que se eu fizer um investimento que não é tão alto, às vezes a gente acha que ajustar um violino de fábrica é um investimento muito alto, mas não é um investimento tão alto. Claro que vai
ser valores diferentes por estado, por estilo de luthier ou pela localidade. Mas eu creio que um ajuste na caixa de cravelha, um ajuste no cavalete, um ajuste nos espaçamentos corretos, na alma, lubrificar as cravelhas e assim por diante, ou trocá-las por cravelhas que são boas, dar uma olhada se muitos estandartes são ruins que vêm, né, alguns metálicos, trocar por um bacana, um interessante. Eu creio que todos esses ajustes aí, se a pessoa investir, eu acho que não deve passar de uns R$400. Né? Por isso que é bom, o aluno vai comprar um violino, ele já comprar um violino que o acessório já vem, pelo menos com a cravelha, a queixeiro, o estandarte de ébano, né? Isso, então, vai pegar assim, tá aproveitando você aí, Ângelo, diga pro pessoal. Porque nesse caso o acessório fica mais caro que o ajuste, né? Justamente, você chega assim, bem, então existem marcas, agora, como é que eu vou saber que é de ébano isso? Eu nunca comprei violino na vida, é o primeiro violino que eu vou comprar, às vezes o professor nem pode ir comigo e eu tô acreditando no vendedor. E às vezes o vendedor nem sabe se aquilo ali é ébano, se aquilo ali é um compensado, o cara não sabe, às vezes. Às vezes não vem nem no manual do violino. Então, se o cara está iniciando agora, quais violinos ele tem que prestar atenção das marcas de fábrica que nós temos no mercado, que a gente já sabe que vem com os acessórios que tem qualidade, que aí eu vou gastar muito menos para fazer um ajuste e começar o meu estudo, né, assim, melhor, né, ter um estudo melhor diariamente e eu não precisar me preocupar com esses detalhes que podem atrapalhar na minha afinação, no meu ouvido, no desenvolvimento, etc, etc, etc. Uma marca que está espalhada bastante pelo Brasil afora é a Eagle, né? É uma marca já há um bom tempo aí no mercado. E ela vem com bons acessórios em ébano, bons acessórios. Tipo assim, tem muito Eagle que a cravelha ela tá ovalizada, ela não tá redondinha. Vai ter que levar um luthier, ele vai ter que passar no apontador, deixar ela um cônico correto, né, ajustar lá na caixa de cravelha. Mas é um ébano, não precisa você trocar, né, o acessório. A outra marca, eu não sei se ainda está no mercado, mas é a Michael. Então, essas que tem aí mais facilmente na loja. Tem outras marcas aí, tem lojas agora importando, né, com a marca própria. Tem a Alfa, tem a Plunder também, tem uns violinos. São os que vem à minha mente, que eu conheço, que eu sei que tem uma linha que eles estão importando, né? Então, são violinos que estão vindo com acessórios aí de ébano, né? Ou Rosewood. O Rosewood, ele é mais mole, ele é muito mole. É bonito, mas chega uma época que você tem que trocar o acessório, que ele vai entrando, a madeira vai amassando, ela chega no limite ali, você vai ter que trocar, né? E agora uma coisa que eu passo para o pessoal é não comprar violino laminado. Laminado, fuja dessa linha, porque não tem o que fazer. Não tem você pode até fazer um ajuste, vai facilitar só ali no mecanismo. Só que aí você deu uma informação, aí eu vou até bagunçar. E aí, Thiago, o que é violino laminado, hein? Violino laminado deve ser aquele que parece um croissant, né? É esse mesmo. Eu tô bagunçando, Thiago, porque assim, você já dá aula há bastante tempo. Como é que você diz assim pro aluno, cara, não compre, ou você às vezes não se preocupa um pouco com isso, se o verniz se é um violino laminado ou não, ou a gente aproveita a Ângela aqui agora e a gente aprende junto com todo mundo. Como identificar um violino laminado? É uma preocupação que eu tenho com os meus alunos é exatamente tentar orientá-los antes da compra. É muito bom quando o aluno procura o professor antes de comprar o violino. Porque boa parte das pessoas compra o violino e depois procura um professor, né? Tudo bem, para a maioria dos instrumentos isso funciona, né? Você vai comprar instrumentos padronizados, instrumentos de grande linha, instrumentos que são feitos na máquina e tal, guitarra, sei lá, instrumento assim, funciona, teclado, funciona bem, mas você vai comprar um violino, a falta de informação a respeito desses instrumentos leva a gente a fazer grandes besteiras, né? Porque, por exemplo, tem muita marca que fabrica violão, por exemplo, que fabrica boas guitarras, mas que não fabrica bons violinos. E por ser conhecido no meio de outros instrumentos, né?
Um violão marca X começou a fabricar violino, é bom. Não necessariamente, né? Tem gente que acaba associando. Vou comprar um violino Giannini, né? Sei lá. Pode ser que os violões, as guitarras sejam muito boas, mas o violino não necessariamente vai ser bom porque a marca é conhecida, né? E aí eu acho muito bom quando o aluno procura... quando o aluno me procura antes da compra, porque aí a gente consegue orientar exatamente essas coisas, porque a grande questão é assim, você tem modelos de violino que o violino não soa porque tem goma laca demais no violino, tipo assim, o violino é até meio pesado, né? Eu tenho uma história engraçada de uma aluna que eu tava dando aula pra ela uma vez e o violino, ela tinha a mão meio suada, essas mãos que ficam meio molhadas, assim. E ela foi secar a mão e tirou o violino do pescoço, né? E eu não sei como, até agora eu não entendi, que o violino voou da mão dela, assim, ele meio que foi pra cima, até agora eu não entendi como é que isso aconteceu. E aí, ela pra ajudar... Na hora que o violino ia cair no chão, ela colocou o pé no violino, acho que com o objetivo de amortecer a queda do violino, para o violino não cair no chão. E aí ela fez esse movimento muito rápido e chutou o violino bateu no pé dela, bateu na parede. Eu falei, nossa, cara, vai esfarelar o violino. Eu fiquei desesperado. Aquele momento passou em câmera lenta para mim, assim, foi uma loucura. Você imaginou que fosse o violino acontecendo isso com o seu violino? Não, se acontece com o meu violino tem 120 anos. Se acontece com o meu violino, ele já tem osteoporose, né? Então ele ia quebrar inteiro, né? Ia virar um Lego. Exatamente. Eu falei, não, já era. Vai. Aí ela ficou olhando assim com a mão na cabeça, eu peguei o violino. Nenhum arranhão, cara. Não aconteceu absolutamente nada no violino. Eu só tive que colocar o cavalete no lugar, porque ele tinha, né, saído, desencaixou e tal. E eu falei, esse violino aí é guerreiro. Tem gente que pode achar que isso é uma coisa boa, né? Mas no final das contas, o violino não é feito para ter impacto, né? Ele é feito para ter som, né? Então... justamente assim. E mais assim, isso não é minha parte. E a Ângela vai responder pra gente. Como é que o cara pode identificar se o violino é laminado? Certo? Assim, mas eu costumo ver assim, a relação de verniz, né, feito pelo luthier, um verniz feito em fábrica, principalmente em laca, em goma, e etc. Basicamente, você colocar uma textura que vai, né, deixar todos os poros do violino ali da madeira preenchidos, ou seja, vai influenciar na vibração. Eu posso estar falando errado, né? Vai influenciar na vibração, vai influenciar no som, vai influenciar em tudo do violino. É como eu estivesse fazendo um violino de vidro, só que em madeira. É basicamente isso, assim, no meu ponto de vista, de estar estudando um pouco mais isso, mas eu estou falando assim de uma forma bem genérica, né? Mas diga aí, Ângelo, como é que a gente identifica um violino laminado? Tá. Você olhando na borda, aquela borda que sobressai a lateral, tanto no tampo quanto no fundo, eu vou estar mandando foto para você posta lá no Twitter daí, ok? Mas o laminado, se você observar bem nessa borda que sobressai a lateral, a parte do tampo e do fundo, se você observar bem, você vai ver umas linhas como se fosse um sanduíche, uma madeira assim, você vai ver a partes da madeira. Porque como fosse madeira... compensado, um em cima do outro, quando a gente vê dos armários correto, de casa. Correto, isso mesmo. Porque ele é um compensado modelado numa prensa, né? E depois eles recortam no formato do violino. Então assim que é feito. E o maciço, né? A madeira maciça, ela não tem essa marca, né? Você olhando de perfil o instrumento, ali a madeira, o tampo e o fundo, o tampo, né, desses violinos, vamos pegar o Eagle e o Michael, o abeto ele tem os veios, né, da madeira. Então você vê as linhas no sentido vertical, né? Não no horizontal. O instrumento laminado, você vê essas linhas no sentido... Não a primeira camada, porque a primeira camada eles tiram a lâmina do abeto, né? Que é no sentido vertical, né? Mas as outras você vai ver que tem uma linha na horizontal. Tendo essa linha na horizontal, tanto no fundo quanto no tampo,
é instrumento laminado. Agora... Quer dizer que a lâmina de cima é uma madeira diferente da de dentro? Essa é uma madeira que cruza, é trançado. Vamos colocar assim, a primeira lâmina de cima, né, que está visível ali, ela está no sentido correto, né, no sentido que está as cordas do violino. A lâmina do meio, ela está ao contrário, a lâmina de cima, para poder amarrar, né, para poder dar resistência na madeira. E a terceira lâmina está no mesmo sentido da primeira, né? Certo. A fibra, eu estou dizendo o sentido da fibra da madeira, tá? Certo. Agora, aproveitando isso, então a pergunta é: não tenho dinheiro, né? Quando eu digo assim, não tenho dinheiro, é pouco dinheiro. Sou apaixonado pelo instrumento, quero aprender, vou começar minha aula semana que vem. Quais são os cuidados básicos que o cara tem que tomar? Primeiro, não comprar um violino de fábrica laminado. Ponto 1. É o que eu falo. Não tentar pode achar um dos violinos que são de fábricas que tenham acessórios ok, né? Como que venham com cravelhas às vezes de ébano, que venham com estandarte bacana, que venham com espelho de ébano, e que venha com um cavalete mais ou menos. Mas aí vem a pergunta: como é que eu sei que esse cavalete é mais ou menos ou não? Sendo que às vezes o cara nem sabe que existe diferença de cavalete, né? Que isso daí é uma pergunta bem interessante para que o aluno possa perceber. Mas antes de a gente entrar nessa discussão de cavalete, como é que vocês dois recomendariam para o aluno, sendo que você não pode ir? Vamos imaginar que a gente está numa aula online, o seu aluno está lá no Acre e você aqui em São Paulo, Thiago. E aí o cara entrou online, está pedindo informação porque ele não tem como comprar e às vezes ele vai comprar na internet ou na cidade mais perto e às vezes ele tem pouco dinheiro para investir. Qual o conselho que você dá para ele? O primeiro conselho que eu dou para a maioria dos alunos é: acesse o blog meuviolino.com, que lá tem informação pra caramba a respeito disso, né? Vai ter mais. E parece brincadeira, mas é verdade. Já falei isso para muita gente. Por que eu falo isso? Porque a maioria das pessoas fazem compras erradas por falta de informação. Tem uma marca no Brasil que é uma delas, né? Porque acho que tem um monte já que faz isso, mas esses violinos muito baratos, violino de 250, 300 reais que você acha para comprar... 90% é laminado. E o violino nem afina, cara. Você coloca o violino, você afina o violino, daqui 2, 3, 5 minutos que seja, o violino já está todo desafinado. O aluno passa, a gente passa a parte da aula tentando afinar o violino mais do que tendo a aula em si. Esse é um grande problema, porque é uma perda de tempo grande. É o que a gente estava falando agora mesmo, que o aluno ele não consegue se concentrar só na parte técnica do estudo, que já por si só tem suas dificuldades, né? Violino a pessoa tem que ter atenção. A pessoa tem que ter atenção para estudar. Ela tem que focar no som, tem que focar na afinação, tem que focar nisso, naquilo, no arco, na postura. E tem que focar também no violino que não afina. Será que ele está desafinado porque o violino desafinou, porque a mão dele está ruim? Então é super complicado. É um investimento que eu acho que a diferença, às vezes, dá diferença no resultado do aluno. Por que eu falo isso? É a mesma coisa você colocar uma pessoa para correr no plano e uma pessoa para correr na subida. Uma pessoa, quando tem um violino ruim, ela está correndo na subida. Entendeu? Ela vai ter dificuldades que o outro não tem. Então, o que eu falo para os alunos? Eu falo assim, procure violinos, geralmente são os mais famosos. O pessoal que pesquisa mais, vê aquelas linhas do V544 da Eagle, né, que é um violino extremamente famoso. 644. O 644. Tem o 441, que é mais baratinho, né? Já não sei qual o rendimento dele, mas eu falo assim, procura as informações a respeito desses violinos mais famosos e procura saber procura a opinião de outras pessoas que já estão tocando com esse violino há bastante tempo, né? Enfim, a gente se você puder ir num lugar e tocar no violino, porque tocar? Você não sabe tocar, mas pede pro lojista montar para você o violino,
violino e ver se ele tem peso, se ele tem substância, sabe? Se ele não é um violino de papel, aquele que parece caixa de papelão. Tinha um amigo meu que brincava, pô, esse violino é caixa de papelão, né? Porque era leve demais. Então, é difícil de orientar com muita precisão, porque em cada lugar você tem uma experiência, né? O pessoal vai na loja, tem lojista de todo tipo. Mas, no geral, quanto mais informação o aluno tiver, melhor. O mais correto é o que você falou, né, Thiago? Quem está interessado em estudar, né, o violino, procurar um professor e pedir se há a possibilidade do professor ir até a loja e ajudar ele a escolher um instrumento. Pega lá uns 3, 4 lá, o professor toca e sente o som. Do jeito que está, já dá para perceber, né? No caso que o Ivo falou, por exemplo, o caso... Eu tenho um curso online, por exemplo. Então, eu tenho aluno de todas as partes do Brasil. Eu não consigo ir até o aluno. Então, nesses casos, por exemplo, os reviews de internet são muito válidos. Eu mesmo fiz alguns e tenho uma tendência de continuar pegando violinos diferentes para testar. Porque aí a opinião do professor, mesmo online, ela vale, vendo esses detalhes. Então, na verdade, assim, o aluno não consegue tocar. Às vezes ele não consegue nem... Porque na cidade dele pode ser que nem tenha loja para ele ir lá. Então, às vezes não tem nem o professor, nem a loja. Luthier, né? Para ajustar também. Então, não tem nada disso. Então, como que ele faz? Eu moro numa cidade que tem quase 4 milhões de habitantes. Tem 3 lojas de violino e mesmo assim são violinos bem mais ou menos. Entendeu? Então, imagina quem às vezes está numa cidade que é menor ainda do que a minha. Não é tão simples achar, então não é tão simples achar. Então eu acho que nesse sentido aí, acho que a gente tem que numerar assim, o cara, eu costumo usar muito esse exemplo assim, né? Eu tenho mania de ler manual. Eu leio tudo que é manual. Manual, bula de remédio, eu leio tudo. Se me der, eu leio tudo mesmo. E às vezes eu vou numa loja comprar um eletrônico que eu fiquei interessado, que eu pesquisei na internet, que eu vi no site, eu vi review, eu li o manual, entrei no fabricante e eu chego para comprar. O vendedor... Ivo, você é um dos raros brasileiros que faz isso, porque o brasileiro é o seguinte, ele queima para depois ler o manual. Aí eu entro na loja, 90% dos vendedores que eu pergunto não sabem responder 10% do que eu pergunto que estão nesses materiais. Então, assim, nunca confie 100% no vendedor, porque muitas vezes o vendedor não é músico, não toca violino, não tem informação, às vezes não lê o manual, às vezes só a questão não é nem só desonestidade. A questão a gente fala assim, não confia, às vezes não é nem porque o cara é desonesto, é porque o cara não sabe mesmo. O cara não sabe, o cara tá ali para vender o produto, eu vou vender. Então a gente tem que ter cuidado, nunca confie 100% no vendedor, não porque ele não queira te passar informação, às vezes ele não sabe mesmo, não é a área dele. Então, o que eu recomendo para todo mundo quando vai comprar um violino. Primeiro, se tiver o professor, pergunte ao professor. Se o professor puder ir com você, vá na loja. Mas, se você não tem isso, acesse bons materiais, converse com luthiers, converse com amigos que tocam na igreja há muito tempo, ou na sua comunidade, orquestra jovem, ou músicos populares. Às vezes você está no casamento e tem um cara lá tocando violino, chega no final, chega assim para ele, cara, onde é que eu encontro um bom violino aqui na cidade? O que é que você me indica? Então você tem muitas informações que você pode procurar, às vezes não é fácil, mas pode te ajudar. Então veja, um bom violino que possa ser ajustado mais barato, ou seja, já vem com os acessórios bons. Violinos que não sejam laminados, procure violinos que tenham uma madeira que seja maciça, maciça, como o Ângelo está falando. Procure violinos que precisem de poucos ajustes, mesmo sendo de fábrica, para que você não precisa correr na ladeira, né? Você possa correr ali no plano, se esforçar. Às vezes a diferença de preço é tão pequena, né? Que não compensa. Vai pagar uma diferença de 100 e poucos reais num violino que tem uns acessórios melhores. Tem muito violino agora que vem no estandarte do violino, vem com os microafinadores presos vem com os microafinadores presos no cavalete, aí no estandarte. Aí, se aquele estandarte dá problema, você tem que trocar todos os microafinadores. Você tem que trocar a peça toda, né? Você tem que trocar o estandarte todo, né? Porque dele o microafinador desse que é fixo, ele já não tem nem como trocar. Às vezes aí já ficou cara a brincadeira, né? Eu já fiz o teste, sem falar que um estandarte que já vem com todos os microafinadores grudados, e você pegar um que você tem que colocar individualmente, tem uma diferença no som, pode ser mínima, no meu ouvido tem.
Eu vejo uma tem diferença assim, no som. Mas aí, aproveitando isso, então... Só fazendo uma observação... Importante, né? Porque aí é o cara, não, Thiago? Concorda ou não? Aí sim, a gente tá, né, falando do que acha. Vamos ouvir o cara agora, vamos lá. O cara vai vir com um cara de termo técnico e tal, a gente só escuta e aprende. Diga aí. Esse problema em relação à qualidade de instrumento que tem hoje, se for pegar 25 anos atrás, não tinha não. Porque os únicos violinos que tinham nas lojas de música, de fábrica, eram os Hofner. Né? Eu não sei se o Thiago eu tô me achando novo, viu? Ele falando isso há 25 anos atrás, há 30. Eu tô me achando novo, viu? Era o Hofner. Não era nem nascido nessa época. Era uma fortuna, porque já era caro de loja. Para pedir para um luthier, então, fazer um violino é só para quem tinha dinheiro mesmo. É igual o piano hoje. Não é todo mundo que faz piano, porque você fazer piano, você tem que comprar um piano. Você vai comprar um piano hoje é o quê? 10 mil, 15 mil? Né? Então, naquela época o violino era igual. Aí depois veio essa quase linha. o preço de uma Vision Titanium Solo, né? Sim, tinha que fazer consórcio, né? E depois veio os violinos da China, né? Começou com o Cremona, o famoso Cremona. Baratinho, né? E todo mundo começou a ter acesso, né? Isso facilitou a pessoa ter interesse nessa categoria de instrumento, né? Como estava mais acessível por conta do valor, a pessoa começou a comprar em partes bom e em outra parte muito ruim, né? Uhum. Mas hoje tem dos dois, é só ter uma boa informação aí, procurar antes de comprar alguém que tem um conhecimento um pouco maior do então não instrumento. tem que falar assim, bem claro pra galera, não compre na emoção. É melhor você não sai comprando, né? Não sai comprando de cara, né? Não compre na emoção, pesquise. Se for presente, tudo bem, né? Às vezes a avó comprou, nem sabe. Né? A gente não tá ganhando nada por isso, viu? Mas às vezes é melhor você comprar um violino tipo Ita Music de fora, que você vai pagar quase o mesmo valor daqui, que já vem com a madeira melhor, já vem com um cavalete melhor, já vem com pode melhor. Pode ser o meu também. De um ajuste mínimo, né? Pode ser um da MV, não tem problema não. Não, esse da MV aí já é só para as pessoas que, né, vão assim dizer assim... Quem tem certeza que não vai desistir, né? Justamente, eu tô brincando, não. MV pode comprar também, né? Mas a gente está aqui falando, Ângelo, assim, para pessoas às vezes que não têm mesmo condição e quer estudar. Um dia desse mesmo eu estava tocando na igreja e no final do que eu toquei veio uma menininha devia ter uns 4 ou 5 anos de idade. Disse, tio, eu sou apaixonado por esse instrumento. Já me senti velho, né, nesse momento. Tio, eu sou apaixonado por esse instrumento. Eu estou há um ano economizando minha mesadinha que eu ganho de casa. Era uma menina bem humilde, porque eu quero comprar e eu quero estudar. Até me doeu o coração aqui naquela hora. Eu digo assim, poxa, nossa. Dói o coração naquela hora. Depois eu não vi mais essa menina para poder ajudar, mas eu disse assim a ela, olha, tem uma igreja que tem um projeto aqui na nossa cidade que ensina, e aí você vai tocando até o momento que você puder comprar. Se você aparecer, a gente vê se te ajuda e tudo mais. Mas na hora doeu o coração e ela sumiu com a mãe dela e tal. Mas existem muitas pessoas assim no Brasil. Não, e aí o que eu digo para as pessoas você compra um violino iniciante para estudar, que seja bem ajustado, e comece a juntar dinheiro. Não para trocar daqui a um ano. Na hora que você já tiver, né, num bom estágio, aí você vai lá com aquele dinheiro que você guardou, aí você entra em contato com a MV Elétrica e manda fazer aquele acústico que é para a vida inteira. Mas é verdade, às vezes as pessoas não raciocinam isso. Sabe o que é interessante? Porque já aconteceu várias vezes aqui no ateliê de um cliente trazer um violino melhor para ajustar. E ele mesmo percebeu, não precisou nem o professor falar, ele mesmo sentiu que aquele violino já não estava mais servindo para ele. Ele falou assim, não, eu senti que isso aqui já não respondia o que eu estava executando. Então eu fui lá e comprei esse aqui. Eu sei que não é o dos melhores, mas isso aqui é o que já é melhor do que o meu. Aí ajusta, isso. Mas a pessoa já tem uma noção, né? Mas você vai perguntar para ela assim, mas como você teve essa noção? Ah, não, a gente vê bastante aí no YouTube o pessoal falando, tocando, os músicos e tal. Você vê que é um instrumento diferente, né? Então, para quem hoje, ainda mais com acesso aí
a rede social e tudo mais, quem quer tem uma boa informação, né? E não, como se diz, não gasta dinheiro à toa. Lógico, para quem tem o acesso à informação. Claro que tem muitos lugares aí que não tem acesso nenhum. E pior que esteja o instrumento, para ele tá maravilhoso, né? E eu já vou abrir aqui, né? Eu já abro aqui, galera. Diga, Thiago. Não, eu ia dizer o seguinte, acaba que hoje a maioria das pessoas tem acesso à internet uma hora ou outra, mesmo que a pessoa às vezes não tenha internet em casa, a gente está falando de gente bem simples mesmo, que às vezes não consegue ter acesso à internet em casa e tal, mas tem vontade de ter um instrumento. Na época que o Ângelo ouvia as músicas no toca-fita, né? Não tinha isso, né? Era outra época. Eu lembro que na época que eu comecei a estudar, eu usei os livros do meu avô, que as lições dele tinham data lá de 1963. Eu fui ter o meu primeiro computador, eu já tinha 3, 4 anos estudando, porque por mais que existissem os computadores, a gente era muito caro, né? Não tinha acesso. Então, assim, hoje existe muito mais recursos, existe muito mais possibilidades, né? E tem muita gente fazendo bons reviews, tem gente fazendo críticas. Então, por exemplo, às vezes, uma coisa que é muito útil é o tal do comentário em foto e vídeo. É genial. Por quê? Porque você vê todo tipo de gente falando todo tipo de coisa. Então, você posta um vídeo, tem uma pessoa lá que fala assim, tem um violino desse, eu acho isso, isso e isso. Você pode levar em consideração o que a pessoa falou. Então, assim, tem muito jeito de procurar informação, muita gente fazendo reviews e muita gente comentando a respeito dos produtos. E se você procurar com calma, você acaba não errando na compra. Esse é o grande lance. É o que você falou, Ivo, comprar pela emoção. Nada, assim, em termos de compra de instrumento, principalmente violino, eu não estou dizendo que os outros sejam assim, mas principalmente o violino, a gente não pode comprar pela emoção, entendeu? Não é tão simples assim. É um instrumento que quer um investimento, que quer um cuidado, e etc. E eu vejo hoje, eu não tenho a experiência de tocá-lo há tanto tempo quanto vocês, mas no pouco tempo que eu tenho ele, eu vejo a experiência que ele é um instrumento que quanto mais arrumadinho, quanto mais ajustado, quanto mais bem cuidado, quanto melhor ele for, o seu estudo é extremamente outro. E eu comparo com um amigo meu, basicamente, que começou junto comigo, na própria igreja, e ele nunca comprou um violino legal, nunca quis ajustar, e eu sempre falava, cara, ajusta seu violino, não sei o quê. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ganhar bons violinos, né, no projeto de review. Até a minha primeira compra foi boa. Não foi uma compra que eu comprei pela emoção. Eu pesquisei, perguntei a primo, não sei quem que já tocava. Eu levei quase 1 mês e meio para decidir pelo instrumento e eu comprei pela internet. Inclusive esse instrumento está na mão do Ângelo aí, que ele está fazendo os ajustes nele aí. E com certeza ele vai para minha filha. E ele não tem um som ruim. Não é um instrumento que tem uma boa madeira e tal, etc. Não é um instrumento top. Mas eu vejo a diferença de evolução. E olha que ele também estuda, tal, etc. Mas eu vi que ao longo do tempo, o violino por si só, a gente às vezes perde um pouco do interesse. Porque todo dia você faz a escala, todo dia você estuda técnica, todo dia você procura afinação, todo dia... Se você olhar para o processo, é um processo chato. Não é? E não só chato, é difícil. A gente não pode dizer assim que os caras às vezes vendem. Poxa, faça o curso de violino, em 3 meses você vai estar tocando igual Paganini. Não existe isso, cara. Violino é um processo do seu desempenho, vai depender do seu instrumento e várias para a coisas. vida inteira. É um instrumento que requer o quê? Paciência. Então, ele é um instrumento que é por isso que às vezes os orientais se dão muito bem. Porque culturalmente os orientais, eles trabalham a paciência desde criança, né? Então o cara repete. É uma virtude. Eu sempre digo para os alunos isso, que o próprio estudo do instrumento vai te dar algumas virtudes e isso pode começar, inclusive, antes do próprio estudo, né? Nessa pesquisa disso. Nós aqui, né, ocidentais, a gente quer a coisa para ontem, tudo para ontem. Não é? Essa onda de internet tudo rápido, então acaba que atrapalha nesse processo. Diga, Ângelo. Aproveitando que você falou do seu violino que está aqui, é um violino de fábrica, mas muito bem feito, né? Mas tem situações de violinos abaixo da qualidade do seu
que o pessoal coloca nas redes aí de venda, como assim, violino profissional cópia Stradivarius 1700 e bolinha. Tenha medo. Fala sério. Primeiro que não é profissional, segundo que não é cópia. Porque quando você vai fazer uma cópia, você vai fazer uma cópia, né? Cópia. É a madeira, é a cor, é o risco, é a batida no tampo, na lateral, é o lascado no fundo. E a cópia nunca é barata. E nunca é barata. Tipo, se o instrumento original custa $1 milhão, a cópia vai custar no mínimo $60 mil. Bem isso. Aí você acha uma cópia aí na internet por R$1.800. Não existe, né? Tá de graça, né? E outra, muito mal feito. Então, assim, quer ver um instrumento desse? Vai até o local, pega, toca, vê se realmente é aquilo. Tem a procedência mesmo de ser uma cópia, né? Já acho quantas vezes chegou aqui esses Giannini antigo, que tem etiqueta lá, Antônio Stradivarius. O cara chega, rapaz, com aquela empolgação, achando que ficou milionário, que tá com Stradivarius na mão. Aí você pede pro cara olhar um pouquinho mais para cima, na etiqueta tá lá um selinho, um selo de importação que a Giannini usava, um selinho verde, em réis ainda, em réis. Aconteceu comigo uma vez, cara, isso daí. Então, tem que tomar muito cuidado, tá tendo muito picareta, mas é muito picareta, sem contar tirando que a proveito da situação. Conta, não sou eu que vou fazer uma live daqui a pouco, né, Ângelo? Que tá com o horário contado. Não, mas essa história é muito boa, é rapidinho. Uma vez eu recebi uma ligação de um cara muito rico aqui da cidade, e ele meio que se antecipou a uma notícia, né? Ele pegou um violino lá, disse que tinha um violino do bisavô e não sei o que, e me ligou porque falou assim, ó, eu tenho um violino Stradivarius na mão e eu só preciso de alguém para intermediar a autenticação desse violino. Eu falei, cara, isso é um processo é um processo complicado, é embaçado de fazer, bom, vamos ver, deixa eu ver o violino. Aí, cara, ele fez o seguinte, ele chamou a família e fez um jantar, já comemorando previamente a conquista, né? $1 milhão que ele tinha, né? Nossa, nós vamos ficar... Eles já eram muito ricos, assim, acho que aquilo não ia fazer muita diferença, mas eu achei engraçado que ele fez uma cerimônia, né? E tal, e me chamou. Eu não sabia, eu fui meio que na armadilha, assim, eu não sabia que tinha uma cerimônia rolando lá. Eu fui pra realmente boa vontade ver o violino e ver o que poderia ser feito. Quando eu cheguei lá, era exatamente essa situação. Era um violino cópia, né? E na hora que eu peguei, que ele abriu o violino assim, em câmera lenta, e eu peguei o violino na mão, eu olhei o violino, aqueles filetes pintados, sabe? Eu bati Thiago, o olho no filete e eu já saquei. Esse aí não tinha um guiso de cascavel dentro dele, não? Não. Você já eu pegou não cheguei nem a tocar, aí? cara, que eu não tive coragem, Rapaz, mas você já pegou desses violinos, Giannini, que tem um guizo dentro? Já. Você troca a corda e você ajusta e não resolve. Diz que o negócio vira um Stradivarius, né? Então, eu vou aproveitar, galera, que a gente não está sendo patrocinado por ninguém. Aqui, e nem está sendo pago para falar mal de ninguém também. Né? Aqui nesse podcast, a gente não está sendo pago, né? E nem pretende ser patrocinado por ninguém, porque a gente quer um podcast que a gente tenha a liberdade de falar. Onde a gente diz assim, poxa, ó, esse Igor não presta. Esse daqui a galera fez para ganhar dinheiro. Ó, essa corda aqui o pessoal vende assim, mas não é assim de fato. E etc. Então a gente quer trazer os temas aqui com liberdade, para que a gente não fale motivado por patrocínio, né? O cara dizer assim, pô, os caras estão sendo patrocinados pela marca X, então a gente não pode nem falar dessa marca. Não, a gente quer falar abertamente para que as pessoas possam ter uma informação mais fiel possível, mais bacana possível, e vocês podem interagir, né? Então a gente quer deixar isso aqui muito bem claro, porque a gente tem aqui profissionais, né, do setor sérios. A gente tem Thiago aqui, sério no que ele faz, já dá aula há muito tempo. A gente tem Ângelo, que estuda, que faz violino acústico, elétrico, captadores, trabalha nessa área, tem experiência no de hoje. Eu sou o café com leite daqui, que gosta de ler manual, que gosta de pesquisar, que gosta de ficar lendo, que eu gosto de procurar matéria lá no Vietnã e poder saber das coisas.
eu leio todos os manuais que estão disponíveis nos fabricantes, que às vezes a gente entra, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Existem duas pirachos tônica, a nova fórmula e a antiga. Aí o pessoal, a nova fórmula é muito melhor que a antiga, engano seu. A nova fórmula é pior do que a antiga. Por quê? Porque eles perceberam que a maioria dos estudantes iniciantes não tem o ouvido ainda para saber se corda é boa ou ruim, se vai tirar um som bacana ou não. É quase a mesma coisa. Não é? Porque ele não tem esse ouvido. É normal para o iniciante. O cara não sabe se está tirando um som bom, o que isso aí é legal ou não, se a corda está ajudando ou não. Ele sente a maciez da corda. Não, poxa, eu estou com uma piracha. Não, então eles perceberam isso, né? E eles vendem, se você entrar no site deles, corda iniciante de nível, iniciante de núcleo sintético, pirasto, tônica. E tem muito picareta no Brasil vendendo essa corda como corda intermediária. Nunca foi. Talvez a do passado poderia estar chegando no nível intermediário, porque eles não tinham muita opção. Então eles tinham que fazer uma corda boa para iniciante, né? E hoje em dia eles têm muitas opções. Então tem muita gente vendendo como corda intermediária. Mas não é. Eu vou falar para você, Ivo. Não, e é que a gente fala dos vendedores, cara. Né? Desculpa, Ângelo, pode falar. Não, da tônica, eu conheço a tônica há 80 anos atrás, sabe? Isso, por aí, mais ou menos. Rapaz, ela nunca durou muito tempo. Ela sempre foi uma corda fraca, barata, mas fraca. Gastava muito rápido, né? E é igual o Calisto. Tem vezes que eu pego um violino aqui para ajustar, faz 8 anos, 10 anos que tem uma corda no violino, você vai ver uma Calisto, tá inteira. Você vai pegar hoje, não dura 2 meses. Isso se na hora que você vai colocar lá, já abriu tudo, já arrebentou antes de afinar. É o aquecimento global isso. Eu vou deixar bem claro, eu não falo mal de cordas. As pessoas têm a mania de comparar cordas. O que acontece é que as pessoas não sabem classificar em que prateleiras estão aquelas cordas. Isso, correto. É isso que eu ia falar, eu ia fazer um comentário sobre isso. Que é o exemplo, seguinte, eu vou falar às coisa vezes... rápida, senão a gente vai acabar entrando no assunto que vai ficar para a próxima, uma coisa muito rápida. Só para a galera entender, e eu costumo falar muito isso. Vamos imaginar 3 prateleiras. Prateleira iniciante, intermediária e avançada. Dentro de cada prateleira dessa, você também tem os 3 níveis. Na prateleira iniciante, você vai ter um iniciante intermediário, iniciante avançado. Só que as pessoas não entendem isso. E acaba comparando cordas. Aí, claro, o cara vai comparar uma Eva Pirazzi com a Calisto. Não tem comparação. Né? Não, o que eu ia falar serve para os violinos também, na verdade. Porque assim, a gente tá falando, a gente deu uma pincelada sobre corda, eu sei que a gente vai falar sobre isso mais aprofundado depois, mas isso serve para os violinos também. Vou dar o exemplo de corda e a gente faz a alusão para os instrumentos. Vamos supor que você é um vendedor que não entende nada de violino. Você trabalha numa loja que vende violão, guitarra e tal. Vamos falar que hoje o preço de uma corda de guitarra, uma corda profissional, os melhores músicos usam uma corda que custa 80 e poucos reais. É a corda mais cara, uma das mais caras que tem para violão, por exemplo, violão de corda de aço, que é a Elixir, né? Então, tudo bem, você usa... Nossa, o cara comprou a melhor corda que tem pro instrumento. Cara, que dia que você vai comprar uma corda desse mesmo nível para violino pagando 80 reais? Aí quando o cara fala assim, não, a loja vai começar a vender violinos. Então, chega uma corda lá de 100 e poucos reais, que é como é o caso da tônica, o cara fala, não, pô, essa corda é profissional, né? Isso acontece com os instrumentos também, né? Porque o pessoal não está acostumado a ver instrumentos. Um violino profissional de verdade, você vai pagar acima de 10, 12, 15, 20 mil reais, né? Aí chega um instrumento de uma oficina que é um pouquinho melhor, com valor aí de 2.500, 3.000 reais, o cara vende como um instrumento profissional, sendo que é no máximo um intermediário, né? Então, a falta, é o que eu falo, a informação, ela é importante, por quê? Porque ela vai evitar que você compre iludido, né? Tô comprando um violino profissional, paguei tanto. Putz, aí é um violino que tá no intermediário baixo, assim, né? Justamente. E aí eu vou aproveitar o jabá aqui nosso, né? O que é jabá, galera? É a gente fazer uma propaganda de cada um que tá aqui, né? Se você tá na sua cidade e não tem professor, e o Ângelo vai concluir aí o que ele ia falar, mas se você tá na cidade e não tem professor,
Tiago, né, tem um curso online para ajudar pessoas que não têm acesso a professores na cidade e querem conversar. Não estou dizendo que um professor virtual vá ser melhor que um professor presencial, né? Existem muitas diferenças aí, mas para quem não tem nada, é uma parte iniciante muito interessante para que você, né, tenha a informação correta, para que você comece a tocar melhor, para que você saiba como estudar, etc, etc, etc. E não fica independente de informação solta por aí, né? Justamente. Então, você pode procurar Thiago Rosa no YouTube. Ele tem lá no canal dele, né? Passa o endereço do seu YouTube pra galera aí, Thiago. É só procurar lá, youtube.com/Thiago Rosa. Pronto, ele vai dar todas as informações lá como você ter acesso a esse curso. E não só isso, lá no canal dele tem várias dicas, né? E é muito legal você dar uma olhada lá no timeline dele, tem várias dicas. Você também pode entrar no meuviolino.com. Se você quiser saber algumas informações de cordas, a gente vai estar colocando mais coisas, porque a gente está produzindo material. Não é fácil escrever, não é fácil a gente testar, porque a gente não faz um teste de review de uma semana, de 10 minutos, 4, 5, 6 meses. Por exemplo, tem uma corda que eu já estou testando, eu já testei ela em 3, 4 violinos, com mais de 5 meses, para eu saber como é que ela funciona de fato, para poder passar informações melhores, né? Então, tem algumas informações lá. E tem muitas informações também no Instagram, instagram.com/meuviolino. E recentemente a gente lançou meuviolino.store. Pode entrar na internet lá, tem alguns materiais selecionados, né, como representação com bom custo-benefício para alunos que estão começando. E aí a gente vai aproveitar e você também tem aqui materiais interessantes, principalmente se você estiver procurando um violino elétrico, um violino acústico, um captador que todo mundo que usa fala, é o melhor que eu já usei, é o melhor do Brasil, é o melhor do mundo, tá? Eu ainda não posso dizer muito isso, porque fazem 5 anos que ele me prometeu um captador, não é para fazer uns testes, um review, ainda não chegou. Diz ele que está chegando, não é que os Correios estão em greve. Não, tá em Curitiba, lá na alfândega. Isso, tá em Curitiba, na alfândega. Demora uns anos lá para ser beirado. Mas aproveitando aí, viu, Ângelo? Então você pode procurar. Ângelo tem um canal no YouTube, tem um canal no Instagram, tem no Facebook, né? Ângelo Mendes, ou MV Elétrico, ou MV Captadores, não é isso, Ângelo? Isso, correto. Certo? Correto? Ivo, mais concluído, diga. Tem uma pergunta que você fez e ficou em aberto e o ouvinte aí, e se não falar, ele vai ficar, o cara puxou e não falou. Foi do verniz, lembra que você falou da questão do poro lá, né? Sim, eu não dei a continuidade lá quando eu falei do instrumento laminado. Rapidinho, existe o verniz orgânico e o sintético. Certo. O orgânico, ele trabalha e libera a madeira para vibrar mais o instrumento. O sintético não, ele prende essa vibração. A hora que nós formos falar um outro podcast em relação a verniz, a gente aprofunda mais. Aí já aproveita e já fala de verniz, limpeza, né? Então é só de esclarecendo. Existe verniz orgânico e sintético. O orgânico é o recomendado para um instrumento. Vou deixar no ar aí, viu? Eu tô lançando essa. Será que eu posso lançar essa pergunta aqui só por ouvinte ficar por atrás aí pra gente tiver esse assunto? Já que você falou de limpeza aí, limpeza de violino influencia ou não no som? Aqueles violinos que o cara nunca limpa, influencia ou não? Mexe na madeira ou não? Atrapalha ou não? Não responde, viu, Ângelo? Você vai responder no próximo podcast. E o próximo podcast, galera, a gente tá puxando que a gente tá chegando aqui no final, porque o nosso amigo precisa fazer uma live, caras importantes, influencers como o Thiago Rosa, né? Fazer uma agenda live, apertada. Hora apertada e tal, senão ele vai dormir hoje no sofá se não fizer a live. Então, no nosso próximo podcast a gente vai estar falando de arco, certo? E aí a pergunta fica no ar aí pra você. E aí, qual é melhor? Arco de madeira ou fibra de carbono? Tem diferença? Boa ou pergunta. Não? Essa pergunta vai ficar no ar e a gente também vai aproveitar para falar um pouco sobre cavaletes também nesse podcast, que a gente deixou aqui no ar, mas a gente vai falar porque é um assunto bem interessante. Né? Como identificar? Será que eu preciso trocar o cavalete toda vez que eu vou ajustar um violino? Será que eu preciso mesmo sempre estar tocando cavalete? Será que existe mesmo diferença de eu comprar um cavalete de R$1.000 e um cavalete de 40? 1, 2, 3, 4, 5 estrelas, a galera fica nessa onda na internet. Eu tenho inscritos que dizem assim, cara, eu vou ajustar para o violino, qual cavalete você recomenda? Qual cavalete eu recomendo?
É o terceiro cavalete que eu tô trocando. Não responde também, né? Vai ficar aí no ar. Então a gente está chegando no final aqui. Foi muito bom esse bate-papo. É o primeiro de muitos, né? Então, amigo ouvinte do podcast, blog Meu Violino, né? Então fique atento, porque a gente pretende semanalmente ter um podcast no ar, né? Falando de assuntos. Aproveita, entra lá, twitter.com/blog Meu Violino e vá mandando sugestões, perguntas e vídeos que a gente for comentando ou detalhes que não dê para você visualizar, que você possa entrar lá e ter essas informações e a gente vai começar a colocar. Entre nos nossos canais, mande dúvidas, perguntas, assim que possível a gente sempre responde. Ou não é, Thiago? Compartilha aí com os amigos. Justamente, compartilha com os amigos. E aí eu vou dar uma palavra final aqui de 2 segundos para cada um, né? É 1 minuto no caso para a Ângela. Dá uma esticadinha aí. Mas foi um prazer estar com vocês, né? A gente pretende sempre estar voltando. Pode acontecer alguma vez de estar só eu e o Ângelo, tá só eu e o Thiago ou mais algum convidado. A gente pretende trazer convidados, a gente pretende trazer pessoas, ouvintes para compartilhar perguntas. Então esse é o primeiro de muitos, né? E a gente quer continuar porque é uma iniciativa para ter mais informações e para que a pessoa, enquanto corre, enquanto come, enquanto está no trabalho, tenha informações melhores e se liguem, né? Principalmente na hora de comprar, de ajustar, do que fazer, de como estudar. A gente vai ter aqui um podcast conscientizar aí, né, o pessoal? Conscientizar. A gente vai ter um podcast aqui de como estudar. A Ângela vai dizer assim, galera, né, detalhes, dicas importantes do que ele vivenciou, do que ele vivencia, de como estudar, Thiago também, e eu só vou escutar, é claro. Então dê uma boa noite pra galera aí, Thiago, que sua hora tá chegando, a nossa também, senão todo mundo aqui dorme no sofá, né? Então dê uma boa noite pro pessoal, a gente tá gravando aqui de noite, né, em uma quarta-feira de agosto, hoje é quarta-feira de agosto, não vou dizer a data, porque senão a gente vai entregar quando foi que gravou primeiro, tô brincando, quarta-feira de agosto, né, para que a gente pudesse gravar esse primeiro e estar conversando com vocês. Então, boa noite a todos, né, até o próximo podcast, e a gente vai dar, né, um alô final aí, né, Thiago? Ângelo pode dar um alô final para a galera, se quiser dar algum recadinho, a hora é agora. É isso aí, galera. Foi muito bom estar com vocês aqui, muito obrigado pelo convite. Estou feliz com essa iniciativa porque eu acho que é uma oportunidade de a gente conscientizar todo mundo e o que eu puder fazer para espalhar informação boa e para ajudar você que está ouvindo a gente, eu vou fazer, você pode contar comigo. Então, fica aí a expectativa para o nosso próximo podcast, nosso próximo tema. É isso aí, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Fala, Ângelo, dá uma boa noite aí, senão... Boa noite a todos. O mestre, professor, não é? O cara, né? Do nosso... Essa é a pessoa que tem um pouco mais de conhecimento que nós dois juntos 10 vezes, né, Thiago? Não. É isso aí. A gente morre ainda sem saber tudo ainda. Mas eu agradeço aí essa participação, esse grupo aqui do profissional aí do violino, o Ivo aí, o profissional da crítica e do designer, né? E a gente poder aí contribuir com as informações técnicas aí, práticas também. E segue a gente aí, pessoal. E vamos nessa. Vamos nessa. Vai ser um podcast bem interessante, bacana, informativo. E comunicativo. O pessoal tá meio travado, mas vai melhorando, né? É o primeiro, né? A gente tá entrando nesse sistema novo. Que a gente quer falar mais, aí tem que encerrar e ficar gaguejando, aí já viu, né? Justamente, é isso mesmo, a fome baixa. Não sabe falar tchau. O Thiago tá aí correndo, já dizendo assim, galera, falta 1 minuto pra minha live, ele tá aqui, ó. Então, galera, boa noite. Boa noite. Fica até a próxima. Em breve, mais um novo podcast vai estar no ar. E mandem sugestões. De novo, termino encerrando. Vai lá, twitter.com/blog Meu Violino. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço, pessoal. Até mais, galera.